Então, capítulo 48, culto familiar. Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Nísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Bom, primeira dedução, André Luiz não era espírita, a forma que ele se refere aqui. E a gente já sabia disso. Ele era católico. Católico de superfície, né? E eu acho que ele falou que aos praticantes, talvez, eu tenho certeza que a muitos praticantes do espiritismo essa reunião seria também inusitada. Porque a maioria não conhece. Aliás, a maioria que é espírita nem sabe como é o processo natural, não o que a gente tem visto, lido, esse capítulo aí, que a gente reencarna, só sabe disso, a gente reentra no corpo. O modus operandi não faz ideia, mas já é espírita há 30, 40, 50 anos. Ô Robson, qual que é o problema? A pessoa não sabe. Tem alguma influência? Óbvio que tem. Não é? Porque à medida que você conhece o dinamismo, a complexidade do fenômeno, nós estamos lendo. Você pode auxiliar no processo. Claro que o mérito dos trabalhos que a pessoa realiza tem papel preponderante, mas o conhecimento também. Então vamos lá. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. Eles estavam encarnados ou desencarnados? E por que ele fala pessoas? Porque são pessoas, espírito é gente, é pessoa. Não é fumacinha, não é um ser abstrato, não é um outro tipo de humanidade. Ele só está desprovido desse corpo mais externo. Ele é exatamente o que ele era quando estava aqui encarnado, só que desprovido dessa porção externa que reveste o princípio inteligente, a roupagem. Então são pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, notem, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Então, ele descreveu brevemente a estrutura. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. 30 pessoas, né? Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio, íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogar de esclarecer. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos correio que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre 2 regiões, espíritos há que vivem por lá entre 2 mundos. E indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que Nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? Vamos ver a razão disso. É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente,
que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Robson, onde eu posso buscar um subsídio para entender isso? Fenômeno da materialização. Muito bem estudado no capítulo Materialização do livro Nos Domínios da Mediunidade. As pessoas que vão participar de sessões de materialização, elas têm que estar altamente orientadas, porque dessas sessões vai haver uma exteriorização de ectoplasma. Ectoplasma, em última análise, é uma estrutura, que é o médium que doa, do médium. E que se externa para possibilitar a materialização de um espírito, de uma flor, de um livro, de uma página, seja lá o que for, é uma qualidade mais densa. Mas ele tem várias densidades. Tanto que em reunião mediúnica, o Dr. Odilon fala que se tem ectoplasma sendo expelido. Porém, em sutilezas que não dá para se perceber no olhar humano. Reunião aqui, nossa, mediúnica de terça-feira. Não é só aquela ostensiva que permite você visualizar uma materialização. Aquela também. E são raros os médiuns no planeta que têm esta qualidade de doar esse fluido com qualidade para que a materialização se dê. E os que estão em volta estão oferecendo suporte a isso. Então, se entra uma pessoa com ódio, só para ilustrar o exemplo, embriagado, tem até um estudo desse, nas obras de André Luiz. Ele contamina esse fluido. Com, no dizer de André Luiz, larvas mentais. E que vão para o interior do médium. Pode adoecê-lo. Então aqui, eles estão assim, de uma forma rapidinha falando, dando essa justificativa, mas nos estudos da materialização, você encontrará subsídio aprofundado dessa questão. Vamos adiante. Nesse instante foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento, poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede, que estávamos com 40... Relógio? No mundo espiritual. Vai vendo. Relógio de paredaço, hein? Aquele com o menininho com o dedinho assim. 40 minutos depois da meia-noite. Então, quase 1 da madrugada. Notando meu olhar interrogativo, Nicolas disse em voz baixa: somente agora há bastante paz lá no lar do Ricardo na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem, e ele, em nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Então, é aquilo lá. Era uma reunião íntima com convidados selecionados pelo mérito, e ali estava sendo dada uma orientação que todos, é claro, irão seguir. Fez-se grande quietude, e Clarencio disse comovedor e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa. É um instrumento musical. Enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, feitos de
madeira, feitos de estrutura. Não é um piano mentalizado e ali formado, né? Ao lado da Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. Até porque, se fossem instrumentos musicais materializados, as músicas que eles manifestariam tinham que ser também mentalizadas. E não é isso que aconteceu. Então, eu não entendo o que falta para as pessoas também entenderem isso, né? Mas, vamos em diante. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento. Olha, tá vendo? Uma música, né? Tem esse dom. Quando vozes argentinas embalaram o interior, Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos. Bom, aí nós vamos pular essa canção, não vou ler, a hora está avançando, eu peço licença para a gente avançar e essa música você possa ler em casa, tá bom? Então, ele nos apresenta aqui de uma forma que ele conseguiu compilar a música e continua abaixo. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa cinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Ó, aqui se a gente for fazer um parêntese, não sai daqui antes das 10. Então não vamos fazer o parêntese. Mas vamos pensar, só para instigar os seus estudos semanais. Ele era uma criança de 4, 5, 6 anos. Como ele chega lá com a forma de um adulto, Ricardo? Como o Ricardo, o que aconteceu? O que você acha que aconteceu sem muita raciocínio da parte espiritual? Ele modificou a sua forma perispiritual. Isso é óbvio. Como que é esse fenômeno? Ele está lá dormindo. É uma criança física, deitada sobre a cama. Ele não foi só em espírito por si. Que aí seria impossível de ser visto. Ele foi em perispírito. Tá? Então, é claro que ocorre a nós que houve uma modificação. É uma questão que pode se pensar, depende da condição evolutiva do espírito. Você vai ver neste capítulo que eu sugeri de leitura do livro Eu deste Outro Lado da Vida, que a dona Laura chega para a reencarnação dela um dia antes da fecundação. Ou seja, ela nem sofreu o processo de restrição perispiritual. Então, está aí a pergunta que eu deixo para todo mundo. E essa questão de restrição espiritual? Que às vezes Chico falou no livro Cidade no Além, que dependendo do espírito pode demorar 1 ano o processo da restrição espiritual. Então, estou trazendo essa questão aqui, não é para dar ponto final a ela também. É para que a gente veja que há campos de pesquisa, que a gente tem obras que podem ser estudadas. Temos que estudar, a doutrina espírita é pródiga na literatura, e quando eu falo isso eu gosto de ficar em Kardec, Chico Xavier, não gosto de sair muito disso, mas há outras obras que podem trazer também, reconheço, boas comprovações e cooperação no entendimento dessas questões. Né? Mas o que importa é que a gente chame a atenção que deve ter sofrido um processo. A Marilene tentou explicar, vejo que me parece isso, mas aconteceu. Não é? Aconteceu. Não, a Marilene disse que o Ricardo teria já uma condição evolutiva que poderia auxiliar nessa modificação, né? Eu creio que é meio que por aí. Continuando. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família dirigindo-lhe amorosas saudações.
E interessante, só para pôr a pimentinha no tempero, que a figura dele era da encarnação passada, não é daquele vai ser. Dorme com esse barulho. Porque era o Ricardo. Ué, eu sei. Mas se a gente não fala isso, talvez todo mundo tinha pensado nisso. Então, mas é isso que a gente quer, que nós raciocinemos dentro das leituras. Sim, sim. Talvez se ele pudesse, ele voltaria com uma encarnação de 4, 5 atrás. Ia servir para quê? Vamos lá. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Temos que ter o Evangelho no nosso lar, hein? Todo mundo. Nesta sala temos procurado, juntos, o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz. A senhora Laura chorava discretamente, Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Porque é um processo, é um fenômeno mediúnico. Está havendo doação fluídica de médiuns que estão ali, dentre os 30, e o fenômeno também está acontecendo. Mas tinha espírito também na Terra, né? Auxiliando também ali para ele deslocar, soltar o corpo. Assim, também tinha. Você fala espíritos encarnados, que auxiliaram, claro. Claro, claro. Talvez até para buscá-lo, isso. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente. Você vê, ainda bem que tem um globo, senão ia pular no colo do pai, e aí já viu. Não ia dar certo. Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Vai refazer a família. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando, quase a despedida: ah, filhos meus! E aí está o pedido dele. Alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo da minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. E aqui na terra? O que é que você está pedindo para o seu futuro de desencarnado? É a mesma coisa. Então, em torno dessa questão, eu estou escrevendo no meu blog desse domingo, dessa segunda-feira. É sobre esse assunto aí. Né? Interessante isso daí. É sugestão até para as nossas preces. Fala assim, nossa, aí também é o cúmulo do masoquismo, Robson, ser espírita. Só fala em morte, só fala em treva, ainda pede dificuldade. Eu costumo dizer que tudo que a gente imagina que é o correto aqui é o contrário em termos de evolução espiritual. É o contrário. Nós já temos visto vários exemplos aqui. Mais um que está aí na nossa cadernetinha de exemplos. O espírito desencarnado, quer dizer, está recém-encarnado, criança, pedindo para ele não ter facilidades. Ele não pediu dificuldades. Ele pediu para não ter facilidades. Cabe interpretações. Né?
Facilidade seria você ter tudo na mão. Não facilidade seria você lutar por isso, mas isso não significaria muito, talvez, dependendo, uma dificuldade. É a luta da vida. Agora, a facilidade é o seu pai ser milionário, como é o caso do André Luiz foi, lembra lá no começo? Você não precisou se esforçar para comprar um livro. Seu pai sempre te proveu tudo. Criou um bebezão que teve franca influência no comportamento dele depois, ao longo da vida. Também, não só isso. Então, é interessante que ele fala, nunca disponha de facilidades. Ele não está pedindo, eu quero dificuldades, eu quero nascer. Não. Então, cabe uma interpretação, é interessante. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações cariocas. Quer dizer, o André Luiz está acostumado com isso. André, o que você quer? Eu quero, meu filho. Dá para eu ganhar na Mega Sena? Aquele prêmio do final do ano? Seria bom. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. Quer dizer, acabou. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento. Quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. E é interessante que no livro aqui, onde há a descrição da partida da senhora Laura, ele está sendo convidado para ir assistir. E é ele quem descreve, André Luiz, junto com algumas colocações de Clarencio. Aqui, ó. Ele foi lá, ele estava em loco. Número, você quer dizer? São 2 capítulos que se chamam A Volta de Laura, 36 e 37. São 2, mas é o segundo que tem a revelação. O 36 fala mais outras questões. Bom, então vai visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro Clarencio voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinária a seu favor. Ou seja, hora extra. Fez hora extra. Está aí uma coisa para você pedir quando você for para o mundo espiritual através da desencarnação. Muito trabalho. Peça que será realizado. Peça trabalho, peça estudo, peça condições nas suas preces com constância. Pede muito não, que senão você vai antes. Não será difícil a Genésio conceder-me uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possui de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo, e enfim rever a esposa e os filhos amados. Então, numa matemática breve, terminamos aqui o capítulo, numa matemática breve, vamos arredondar aí que André Luiz ficou 9 anos depois da desencarnação, mais 10 anos depois que ele morreu, desencarnou, ele vai rever a família 10 anos após.